Som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Bom estarmos na casa de Deus. Bom estarmos em sua presença. Quero convidar os irmãos a abrir comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Como sempre tenho dito, sou grato ao Senhor por esta igreja, pelo pastor Marcelo, por todos os ministros desta casa, todos os irmãos que têm recebido tanto a mim como a minha família. Sou bispo, presidente desta igreja. E por esses dias, a minha gratidão ao Senhor por um grande milagre, por um grande projeto que se realizou nesses dias, mesmo em meio à crise. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer, mesmo em meio à crise, Deus continua cumprindo seus projetos. Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos ler para nós ganharmos tempo. Diz assim: passando adiante, Jesus viu, assentado na coletoria, um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa: misericórdia quero, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, por esta palavra que foi lida. A tua palavra diz que ela, quando é apregoada, ela não volta vazia sem antes fazer o efeito para qual foi enviada. O meu pedido a ti, Senhor, que em nosso coração haja, Pai, um tremor, um temor, e que em nossa vida nessa noite seja abalada pelo poder da tua palavra, e que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos daqui impactados pelo poder do teu nome e da tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome seu assento, irmãos. Por alguns instantes, olhe para cá. O texto que nós lemos, você já leu ou conhece. Texto conhecido. É a vocação de Mateus, ou alguns conhecem a vocação de Levi. Eu tinha em mente, ao vir para cá, uma mensagem, mas Deus, durante o dia, veio falando ao meu coração esta mensagem. E se podemos colocar um tema, eu tenho um chamado. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, mesmo com a máscara, dizer: eu tenho um chamado. E ao término desta mensagem, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma vontade de colocar ele em prática. Olhe para este texto e imagine essa situação. Imagine você estar neste ambiente. O cenário é esse, me permita montar para você. Jesus está passando, e Marcos, o autor do Evangelho segundo escreveu Marcos, vai dizer que ele está indo em sentido ao mar. Ele está em Cafarnaum. E ali está uma fila de inúmeros cobradores de impostos. Outro nome, publicanos. Quem são essas pessoas? São aqueles que trabalhavam para o governo romano. Nesta época, Israel era uma província, Israel estava debaixo do governo romano. Então Israel pagava impostos. Os cidadãos deveriam pagar impostos. E ali estava então uma fila enorme de cobradores. Alguns estudiosos chegam a dizer que há pelo menos 220 cobradores de impostos, sentado cadeira após cadeira, um ao lado do outro.
porque o ponto era estratégico. Estava em sentido mar, ou seja, era uma rota comercial. As mercadorias que vinham de navios, de barcos, passavam por ali. As pessoas que viajavam passavam por ali, então a cobrança era mais fácil. Agora imagine você estar num cenário, se você já foi à feira aqui de Campo Grande, é parecido. Uma gritaria, muitos falando ao mesmo tempo, mas estrategicamente estão ali cadeiras após cadeiras de cobradores de impostos, cobrando. Só que um detalhe importante, ser cobrador de impostos naquela época era bem remunerado, porém era mal visto. Os judeus tinham os cobradores de impostos como a pior raça da terra. Por quê? Eles pensavam ser eles traidores, porque afinal de contas Roma estava governando, mas os judeus indo para Roma cobrando impostos dos seus parentes, dos seus irmãos, da sua própria nação. Havia uns ditados daquela época que os maiores pecadores, tanto é que chamaram Jesus uma vez de se assentar com os pecadores e publicanos. Era a pior raça. Eles não poderiam frequentar sinagogas, reuniões religiosas, eles não poderiam frequentar o templo. Era uma profissão bem remunerada, mas mal vista. E alguns davam-se então ao luxo de trabalhar nesta área, porque, como disse, bem remunerada. Era mais ou menos assim: se você fosse trabalhar como cobrador de impostos, havia um leilão, havia uma seleção de pessoas, e aí dizia para você, quanto você vai cobrar? Cada pessoa que passar eu vou cobrar 10 reais. O outro via, quanto você vai cobrar? Cada pessoa que passar eu vou cobrar 15 reais, então você ganhou. Você então agora tem o direito de ter uma cadeira de cobrador de impostos. Só que esse que falou que vai cobrar 15, cobrava 30. Então ele extorquia, ele tirava o valor, tirava o dinheiro do povo e dava para o império e ficava com uma grande parte. Sendo assim uma profissão mal vista. Só que um detalhe curioso é que neste lugar, Jesus ele está indo, Jesus ele está andando, Jesus ele está passando, como disse o texto. Mas o primeiro detalhe que eu vejo nesse texto é que Jesus ele viu Mateus assentado na coletoria. Como disse, havia 200 pessoas. E imagine 200 pessoas com a barba grande, com chapéu na cabeça, com o mesmo uniforme, todos semelhantes. Eles pareciam por demais, os judeus se parecem por demais. Mas imagine Jesus andando cadeira após cadeira, e ele vai parar exatamente na cadeira onde Mateus está sentado. Só que eu imagino que não há uma placa dizendo que aquele que está sentado se chama Mateus. O que eu imagino é que Jesus vai até ele e conhece o nome daquele que estava sentado, porque, como disse, a profissão era mal vista, então eles as identidades. Mas Jesus vai olhar para Mateus e dizer para ele: segue-me. Eu acho interessante isso, porque em meio a tantas cadeiras, em meio a tantas pessoas sentadas, Jesus ele vai olhar para um homem e dizer para ele: segue-me. Eu imagino Mateus sentado na sua coletoria, contando dinheiro, fazendo a sua lista, fazendo a sua cobrança. E vem pessoa, ele próximo, vem pessoa próxima, ele vai cobrando. Só que naquele dia, alguém estava na fila, e este alguém era o Jesus. Este alguém é aquele que escreve uma nova história. Este alguém é aquele que deu a vida por você. É ele que está parado na frente de Mateus. E eu imagino ele dizendo o que o Senhor quer, e Jesus virando para ele diz: a única coisa que eu quero é: segue-me.
O mais interessante é que Jesus viu Mateus sentado no meio daquela multidão. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer: Jesus viu você. Não pense você que veio para esta igreja hoje sentar apenas no culto e dizer: Deus vai falar comigo. Pois é, Jesus está falando. Você não é qualquer um no meio da... Há um propósito de Deus na tua vida. Há um chamado de Deus. Há um propósito por trás de toda a história que você carrega. Porque Mateus está sentado ali. Era só mais um dia. Ele não poderia ser religioso, porque frequentar o templo não podia. Mas quando ele não foi ao templo, o dono do templo foi até ele para dizer: Mateus, levanta, segue-me. Eu vou gritar no teu ouvido até o final desse culto para você entender que o teu chamado está de pé, que o propósito de Deus na tua vida não terminou, que o teu chamado ainda está de pé. Mateus, ele perguntar talvez: quem é o Senhor? Juntando as suas coisas, pegando seus cadernos, dobrando, deixando as folhas, e os seus colegas sentados do lado, dizendo: Mateus, você vai aonde? Você vai aonde, Mateus? Falando para ele: porque ele me chamou. O texto vai dizer: passando, Jesus viu assentado na coletoria. Jesus viu na corrida da vida, quando seu pai e a sua mãe estavam lá para dar a luz a você. Jesus viu na corrida da vida você chegando, a sua mãe tendo a gestação e você nascendo. Quantas pessoas morreram na fila daquele hospital, quantas crianças faleceram até ali, mas você ficou vivo. Quantos livramentos de morte Deus te deu e te trouxe até aqui, quantas marcas você trouxe até aqui, porque há um propósito de Deus na tua história. Há um chamado de Deus que o diabo tenta apagar. Há um propósito. Todas as vezes que você se levanta dizendo: eu vou cumprir aquilo que o Senhor falou em meu coração, eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou em minha vida. Todas as vezes que você se levanta, as lutas vêm e se levantam também para tentar desanimar você, porque Deus sabe, o diabo também, que você é uma potência nas mãos do Senhor. Um detalhe interessante: Mateus, ele estava trabalhando. Mateus estava trabalhando. Mateus poderia dar desculpa na hora: Jesus, mestre, eu sei que o propósito é bom, mas o meu trabalho tem uma má fama, mas eu ganho bem. Mateus poderia dar a melhor desculpa para Jesus: eu estou trabalhando demais. Eu estou trabalhando e não posso cumprir o meu chamado. Eu não posso dar ouvido ao teu chamado porque eu estou ocupado. Só que imediatamente Mateus vai ouvir o chamado de Jesus e deixar tudo para trás. Eu imagino seus amigos dizendo: você tem um bom trabalho, a tua vida está estruturada, você ganha bem, você não tem necessidade de se aventurar nisso. Mas só que Mateus não vai dar ouvido aos seus colegas, ele vai dar ouvido ao chamado de Deus, porque o propósito é maior do que aquilo que nós pensamos que é prioridade. E aí você me diz: qual é a melhor desculpa que você tem? Eu estou trabalhando demais. Pois bem, é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar.
Porque eu não vejo na Bíblia Deus chamando nenhum desocupado. A 90% estava trabalhando, estava atarefado. É você que Deus está chamando. É você que diz que não tem tempo. É você que diz que não tem hora. É você que diz que eu estou muito sobrecarregado. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer cumprir o propósito. É você mesmo que Deus quer cumprir o chamado. Porque é no meio deste temporal, é no meio desta crise, é no meio dessas desculpas que Deus realiza o propósito e todos ficam de boca aberta. Hoje é o dia das desculpas caírem. Hoje é o dia de dizer sim para o propósito de Deus. Hoje é o dia de dizer sim para o chamado de Deus. E um detalhe: Jesus chama Mateus pelo nome. Você pode fazer assim para o céu, assim, um joinha para o céu. Agora tu olha assim, o que você vê? A tua digital. Alguns estudiosos dizem que há pelo menos 10 pessoas parecidas com você no mundo. Há pelo menos 10 pessoas parecidas, semelhantes, mas a tua digital é única. Isso para mostrar para você que o propósito de Deus na tua vida é único. Eu vou falar. O propósito de Deus na tua vida é exclusivo para você. O chamado de Deus na tua vida é exclusivo para você. Se você não fizer, não tem outro que vai fazer. O propósito é para você. O chamado está gritando no teu coração agora, dizendo: volta a pregar a minha palavra, volta a louvar, volta a fazer o propósito que Jesus te chamou. Oh, aleluia! Outro detalhe, Mateus vai... Este seguir aqui, só os mestres poderiam chamar. Esta palavra no grego, ela tem alguns sentidos. Segue-me. O primeiro sentido é quando um exército vai para a guerra e aquele comandante chama alguém para estar à frente da batalha e diz: segue-me. Para estar à frente de batalha como soldado. O segundo é alguém chamando os seus escravos para perto. Mas o terceiro é de um mestre para um discípulo. Agora eu te pergunto, se você fosse montar um grande negócio, dá um exemplo, uma empresa, você deveria chamar 12 pessoas para chefiar a sua empresa. Quem você chamaria? Os mais qualificados, é ou não é? Os de boa fama. Mas Jesus vai chamar um publicano para andar do seu lado. Tudo isso para mostrar que para andar com Jesus há um propósito na tua vida. Que para andar do lado de Jesus, independente de que foi ou que era, há um propósito. Porque as pessoas conseguem condenar, as pessoas conseguem apontar, mas enquanto estão apontando, Jesus está aproximando e dizendo: segue-me bem perto. E o convite de Jesus para você hoje é um convite de comunhão. O convite de Jesus hoje é: volte a fazer o teu para a palavra. Volte a cantar, volte a fazer aquilo que te dava prazer e alegria na obra de Jesus. Mas Jonas, eu não sei qual é o meu chamado. Eu vou te dizer agora, dúvida.
O teu chamado é aquilo que te dá prazer e alegria na obra de Deus. Há pessoas que estão sentadas aqui que nunca vão subir neste... Mas essas mesmas pessoas conseguem impactar uma multidão aí fora. Há pessoas aqui que nunca vão subir aqui para cantar, mas os hospitais têm a sua presença garantida, dizendo: Jesus te ama, te salva, cura, liberta, transforma, restaura. O que eu quero te dizer nessa noite é: volte a fazer a obra de Deus. Deus não te chamou para estar sentado apenas no banco, Deus não te chamou para estar sentado apenas numa cadeira, Deus te chamou para um grande propósito. É por isso que enquanto eu vou falando de chamado, no teu coração vai ardendo, dizendo: ah, como eu tenho saudade de buscar, ah, como eu tenho saudade de chorar aos pés do Senhor, ah, como eu tenho saudade de fazer aquilo que eu fazia, porque este é o propósito de Deus na tua história. Porque quando falamos de chamado, apenas resumimos ao púlpito, ao altar. Não, chamado é aquilo que você cumpre diante do Senhor com alegria. Você diz: eu vou visitar aquele irmão, eu vou visitar aquela irmã, eu vou levar o amor de Cristo Jesus para ela. Este é o chamado de Deus na tua vida. Cumpra o teu chamado. Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Outro ponto importante: ele vai deixar tudo e seguir a Jesus. O que é isso? Renúncia. Mateus vai renunciar toda a sua regalia, todo o seu conforto, para cumprir o chamado de Jesus. Mateus vai largar tudo para seguir alguém que está chamando pela primeira vez. Viver o chamado é novidade de vida. Dizer sim ao chamado é viver uma vida de comunhão, mas também é renúncia. Deixa eu te contar um detalhe, e assim eu vou terminar. Eu gostava muito de jogar bola, só para você entender o que é renúncia. Só para você entender o que é renúncia. Eu gostava muito de jogar bola quando era garoto. Sem perder. Então, na época que jogava bola, aqueles coleguinhas queriam jogar de brincadeira, eu me estressava. E eu servindo ao Senhor, querendo pregar a palavra. E eu falava: meu Deus, esse negócio não está para mim mais não, Senhor. Eu me estresso muito. E aí eu estava no início. Eu fui cantar numa igreja. E você vê que eu não tenho talento nenhum para cantar. Eu errei a letra, irmão, todo mundo riu de mim. E eu falei: Jesus, isso também não é o meu chamado. Eu vou tentar pregar. Subi para o monte um dia, irmãos. Estudei a palavra, ia estudando um texto. Subia para o monte e começava a pregar. Olhava para o relógio, falava: já passou 40 minutos de mensagem. Olhava, preguei 5 minutos. Voltava para baixo, estudava de novo. Subia. Nesse meio tempo, o campo de futebol era embaixo. E o monte em cima. E aí lá em cima eu orando, pedindo a Deus: Deus, me dá um chamado, me dá um ministério, alguma coisa que eu faça que alegre o Senhor. E lá embaixo estavam meus colegas jogando bola. Eu aqui orando e olhando lá embaixo. E eu dizia: Deus, me dá um chamado, me dá um chamado, me dá um chamado, me dá um propósito para a minha vida. Buscava o sol de 40 graus, as lágrimas rolando, e eu chorando, pedindo a Deus um chamado. Um dia comecei a pregar naquele monte. Os colegas lá embaixo gritando gol e eu lá em cima gritando glória. Um dia eu estava pregando naquele monte sem ninguém. Eu falei: Senhor, será que vão ouvir essa mensagem?
bateu um vento no mato, a sapituba de 2 metros, o mato se curvou, e eu falei: Jesus, se até o mato se converteu, eu vou descer e pregar a tua palavra. Foi algo que eu renunciei, o meu prazer, para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu não sei as renúncias que você precisa fazer para cumprir o teu propósito, pois eu sei, cumprir o teu propósito é a melhor forma de você alegrar o coração de Deus. Cumpra o teu chamado, saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero o meu chamado. Desperta o dom que há em ti nessa noite. O menor desta casa tem a capacidade de impactar Campo Grande com a pregação do Evangelho. O menor desta casa é uma bomba nas mãos do Senhor, capaz de apregoar o Evangelho de tal forma. Mas é necessário você dizer sim ao teu chamado nessa noite. Por mais que você diga: o meu tempo já passou, estou velho demais. Se ainda há fôlego de vida no teu pulmão, ainda há tempo de cumprir o teu propósito. Por mais que você diga: eu estou novo demais, ainda não casei, ainda não realizei os meus projetos, mesmo assim, hoje é o tempo de cumprir o teu propósito. Por mais que você diga: eu preciso fazer um seminário, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, eu preciso me capacitar, ei, vai cumprindo o teu propósito de medida a medida, vai realizando o projeto de Deus, que Ele vai na frente realizando junto com você. Porque o chamado de Jesus para Mateus é: vá na frente. Jesus não diz para Mateus: Mateus, levanta daí, vai na frente, não. Ele diz para Mateus: Mateus, segue-me, vem lá do lado, eu vou contigo. Você vai caminhando, eu vou contigo. Você vai dando um passo, eu vou contigo. Vai cumprindo o teu propósito, eu vou contigo. Não pense você que precisa de capacidade. Você não precisa de riquezas para cumprir o propósito. O que você precisa é ter Jesus do teu lado. O que você precisa é dizer sim para o chamado de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Microfone para quem é de direito. Se você pode, eu queria que você levantasse as suas mãos para os céus. As duas. Por que as duas? Porque esse aí é o melhor sinal quando um assaltante vai assaltar alguém, que você diz: eu estou rendido. Esse é o melhor sinal que você pode dar agora a Jesus. Eu estou rendido aos teus pés, Senhor. Eu quero sair daqui e cumprir o meu chamado. Aguarde um detalhe: há pessoas aqui que vão voltar a usar aquela gravata que está guardada dentro do armário, perdida. Há pessoas que estão aqui que vai voltar a usar aquela roupa que gostava de usar para fazer a obra de Deus. Há pessoas que estavam aqui desviadas, afastadas, serão visitadas por pessoas que aqui estão ouvindo esta mensagem, porque darão ouvidos ao chamado de Deus na sua vida. Há pessoas que estão aqui que vão visitar, vão voltar para os hospitais, vão voltar para a obra, vão voltar a fazer aquilo que alegrava o seu coração, porque estão dizendo sim para o chamado de Deus. O Senhor, eu estou aqui, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o meu propósito. Enquanto você está dizendo esta oração, eu creio pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, que sobre a tua vida está sendo derramada uma nova unção, sobre a tua vida está sendo derramadas as ferramentas necessárias para cumprir o propósito de Deus. Sobre as suas mãos agora está tudo o que você precisa para cumprir o chamado de Deus na tua vida. Sinta o teu coração arder aí agora. Sinta o teu coração queimar pela vontade de voltar a fazer a obra de Deus, de cumprir o teu chamado. Ainda esta semana,
o teu chamado vai vir em sua mente, e você vai fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Esta obra é realmente grande, poucos são os ceifeiros, há espaço para você. Vale lembrar que Mateus ele vai dar uma festa, e essa festa que ele dá, há lugar para todos sentar, porque a mesa da graça tem lugar para todos sentarem. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite eu te louvo, eu te exalto. A tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. E o desejo do meu coração, o desejo do teu povo que aqui está, é de cumprir o propósito que o Senhor tem. Então, em cada vida, em cada coração, nessa noite, aquece, Senhor, o coração dos teus filhos. E que haja, Senhor, em nossa vida o desejo de cumprir o teu chamado. Mostra para ele, Senhor, mostra para ela aquilo que o Senhor deseja. E que esta semana, Senhor, os milagres venham acompanhar os teus filhos. Há uma nova unção, Senhor, sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Se você pode, dê uma linda salva de